Olá, tudo bem? Sou Lidiane Klein, sou psicóloga, trabalho com psicoterapia, avaliação neuropsicológica, estimulação e reabilitação cognitiva. Vou deixar o meu contato para vocês no final da apresentação, caso alguém fique com alguma dúvida ou queira fazer alguma consideração. Sintam-se à vontade em me escrever, que terei o maior prazer em responder. O título da minha palestra é As características neuropsicológicas na doença de Alzheimer. Antes de iniciar a minha palestra propriamente dita, eu gostaria de agradecer aos organizadores do CONAS o convite que me foi feito para ministrar essa palestra para vocês, sobre um assunto tão importante e relevante nos dias atuais. A população brasileira vem sofrendo o fenômeno do envelhecimento e, com isso, aumentando o número de doenças decorrentes do aumento da idade, assim como a doença de Alzheimer. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer é a idade. Outro fator é a questão gênero, ser mulher. Estudos têm evidenciado de que a incidência de casos de mulheres com Alzheimer é significativamente maior do que os casos de homens. Atualmente, os estudos têm mostrado que a doença de Alzheimer está muito mais relacionada ao estilo de vida das pessoas do que a características genéticas, como se acreditava anteriormente. A genética acaba representando menos de 20% dos casos de doença de Alzheimer. Assim, é importante que as pessoas saibam os principais fatores de riscos que são relacionados ao Alzheimer, bem como as formas de se prevenir. São fatores considerados protetivos para o não aparecimento ou adiamento da doença de Alzheimer uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, uma boa qualidade de sono, uma estimulação cognitiva através de atividades que desafiam o cérebro e a convivência social também. Sei que o foco da minha palestra não é a prevenção, porém eu acho muito importante fazer um reforço nesse quesito. Como eu falei lá no início, o título da minha palestra é As características neuropsicológicas na doença de Alzheimer. O meu objetivo é mostrar para vocês como cada função cognitiva é afetada em cada uma das fases do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Quando falamos na doença de Alzheimer, a primeira função cognitiva que nos vem à mente é a memória. Porém, eu gostaria de deixar claro para vocês de que ela não é a única. Existem outras funções cognitivas que também estão relacionadas com a doença de Alzheimer. E a gente vai ver um pouco mais sobre cada uma delas mais para frente. Nesse momento, eu gostaria de fazer um questionamento para vocês. Muito provavelmente, a maioria das pessoas já saibam a resposta. Mas vamos lá. Vocês acreditam que a doença de Alzheimer ela acontece de forma lenta e gradualmente, ou ela é uma doença que acontece do dia para a noite, de uma semana para outra? O que vocês pensam, que vocês sabem a respeito? Muito provavelmente a maioria das pessoas já saiba a resposta. Nos casos típicos, ela acontece de forma lenta e gradualmente. Eu falo nos casos típicos porque existem alguns casos em que a doença de Alzheimer acontece de forma mais precoce. E nesses casos, especificamente, os déficits cognitivos eles também vão acontecer de forma mais acentuada, vão acontecer mais rapidamente, digamos assim. Mas voltando, aos casos típicos, então, que acontecem de forma lenta e gradualmente. Essas pessoas que estão passando por esse processo, ou mesmo seus familiares, será que eles não percebem essas modificações cognitivas que estão acontecendo? Em alguns casos, as pessoas ou mesmo os familiares acabam não percebendo que essas mudanças estão acontecendo. Em outros casos, as pessoas percebem essas modificações cognitivas que estão acontecendo e vão buscar auxílio
Porém, ainda existem os casos em que as pessoas percebem essas modificações, porém acreditam que seja um processo normal do envelhecimento, desconhecendo que no envelhecimento normal, sim, existem algumas perdas cognitivas, porém nada tão evidente e significativo quanto na doença de Alzheimer, mesmo nas fases iniciais. É importante que se saiba que entre o funcionamento mental normal e a doença de Alzheimer, propriamente dita, existe uma fase intermediária, onde já ocorrem queixas de esquecimento. Essa fase intermediária, ela é chamada de transtorno cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve. Então, como eu falei, é uma fase em que a pessoa já tem queixas de memória. Porém, essas queixas, elas precisam ser comprovadas, elas precisam se caracterizar num déficit, né, para essa pessoa. Nessa fase intermediária, então, que a pessoa tem um déficit na memória, não existe perda da funcionalidade, ou seja, ela consegue realizar todas as suas atividades de vida diária, né? É importante ressaltar também no comprometimento cognitivo leve que ele pode se estabilizar nessa fase e não seguir adiante. Porém, existe uma parcela de pessoas com comprometimento cognitivo leve que acaba progredindo para uma doença de Alzheimer. É importante que a pessoa que tenha esse comprometimento cognitivo leve ou transtorno cognitivo leve seja acompanhada por um profissional para que possa monitorar a evolução ou não deste quadro. Entendido então sobre o comprometimento cognitivo leve, que ele pode ou não evoluir para uma doença de Alzheimer, agora eu vou começar a falar da doença de Alzheimer propriamente dita. Como eu falei anteriormente, a doença de Alzheimer é progressiva, caracterizada por um início gradual e marcada por declínios cognitivos, sendo a memória a principal função prejudicada, porém acompanhada de outras funções cognitivas também. Além dessas características, existem características neuropsiquiátricas e comportamentais que também podem estar presentes na doença de Alzheimer, sendo elas a apatia, depressão, agitação psicomotora, privação de sono e agressividade. Na doença de Alzheimer, existe uma divisão por fases, de acordo com o comprometimento cognitivo do paciente e o grau de independência dele, sendo essas fases a fase leve, a fase moderada e a fase grave. Cada uma dessas fases apresenta sua peculiaridade e características específicas. Porém, eu gostaria de ressaltar que não é assim como uma receita de bolo. Cada fase pode variar de um paciente para o outro, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Quando a gente fala de pessoa, a gente está falando também da complexidade humana. A partir de agora, eu vou falar sobre cada uma das fases da doença de Alzheimer, relacionando com os principais prejuízos cognitivos que podem aparecer em cada uma delas. Inicio falando sobre a fase leve. Vou falar primeiramente sobre a função cognitiva memória, entendida aqui como aquela capacidade que a pessoa tem de armazenar e recuperar uma informação. Na doença de Alzheimer, na fase inicial, nessa fase leve, já apresenta prejuízo na memória, principalmente na memória recente, que seria aquela memória que a pessoa precisa para se lembrar de nomes, para lembrar de onde guardou um objeto, para tomar medicamentos, para lembrar datas importantes. Nessa fase a pessoa também já começa a se tornar repetitiva, repetindo as mesmas perguntas, repetindo as mesmas histórias. Porém, a memória remota de fatos mais antigos, a memória semântica, que é o conhecimento que ela tem, ou mesmo a memória autobiográfica, que é a memória da sua vida, nessa fase se apresentam preservadas. Outra memória que a gente chama de memória implícita, ou a memória de procedimentos, que seria aquela como andar de bicicleta ou dirigir um automóvel,
nessa fase ainda se mantém preservada. Uma consideração que eu gostaria de fazer, que algumas famílias às vezes nos questionam, porque o paciente ele apresenta um déficit na memória recente, porém na memória remota ela está preservada, então as famílias não conseguem entender como que a pessoa está com uma doença de Alzheimer na fase inicial, mas ela lembra de coisas, detalhes da vida dela, ou de coisas lá quando ela era na infância dela, ou mesmo na adolescência. E isso sim, as pessoas têm que entender que é uma característica da doença de Alzheimer na fase inicial. As pessoas elas vão se apegar muito aos fatos mais antigos, daquilo que elas lembram mais, e não se deter tanto em fatos recentes, coisas que elas não lembram neste momento. A função cognitiva atenção, ela pode ser entendida como a capacidade do indivíduo de manter uma concentração, manter o foco em alguma atividade. Ela é uma função cognitiva complexa, porque ela acaba interferindo em todas as outras funções cognitivas. Ela se divide em 3 subtipos, em atenção alternada, sustentada e atenção dividida. No paciente, na fase inicial da doença de Alzheimer, a atenção dividida é que se encontra prejudicada. A atenção dividida é aquela que a pessoa precisa para fazer 2 atividades ao mesmo tempo, por exemplo. Já a atenção global, nessa fase inicial da doença de Alzheimer, ainda se encontra preservada. Na função cognitiva linguagem, já nessa primeira fase, a pessoa pode apresentar algumas dificuldades, sendo elas uma dificuldade para nomear alguns objetos, uma dificuldade em encontrar uma palavra certa num discurso. Também pode apresentar dificuldade para organizar e sintetizar informações advindas de uma fala de uma outra pessoa. Porém, essas dificuldades, elas não interferem na capacidade da pessoa de manter um diálogo eficaz com outras pessoas. Já na capacidade de leitura, de compreensão de leitura, quando o texto for muito longo, pode haver algum prejuízo do entendimento dele, da compreensão deste texto. E por fim, chegamos nas funções executivas, que estão entre as mais complexas da cognição humana, sendo caracterizada por diversos domínios distintos, sendo eles a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de resolução de problemas, a capacidade de raciocínio, a capacidade de inibição, entre outros. Então, todas essas funções já podem se apresentar prejudicadas já na fase inicial da doença de Alzheimer. Agora nós vamos falar da fase moderada na doença de Alzheimer. Todos aqueles prejuízos cognitivos que eu falei lá na fase inicial, agora nessa fase moderada, eles já se apresentam com prejuízo mais acentuado. Nessa fase moderada, todos os domínios cognitivos já começam num processo de deteriorização. Lá na fase inicial, a memória remota ela se encontrava preservada. Nessa fase agora, ela já se encontra bastante acometida. A pessoa ela já não consegue mais lembrar dos fatos mais antigos. Por vezes, ela ainda pode ter alguns lapsos de memória. Seguindo ainda na memória, vocês lembram daquela memória implícita que eu falei, relacionada aos procedimentos? Nessa fase moderada, a pessoa ela já perde essa capacidade de realizar tarefas que já estavam automatizadas, tarefas mais complexas. Consegue ainda fazer tarefas mais simples, como por exemplo escovar os dentes, pentear o cabelo, algo assim mais nesse sentido. Nessa fase também, a pessoa ela perde a capacidade de compreensão, tanto para a fala, né, ela não compreende aquilo que a outra pessoa fala, quanto para os processos de leitura. Na linguagem, a pessoa consegue manter um discurso fluente, porém parafásico, ou seja,
ela fala tudo, mas não fala nada. Nessa fase também, as habilidades visoespaciais também já se apresentam progressivamente prejudicadas. O que seria isso? A pessoa não consegue se orientar no espaço. Muitas vezes ela acaba se perdendo até mesmo dentro da própria casa. Nas atividades de vida diária, nas atividades do cotidiano, nessa fase a pessoa ela já precisa de auxílio de outras pessoas para se manter. Porém, algumas ainda conseguem manter o autocuidado. Por fim, chegamos na fase grave. Nessa fase, todas as funções cognitivas já estão gravemente prejudicadas. Essa é uma fase em que a pessoa ela se torna totalmente dependente das outras pessoas. Muitas vezes ela já não consegue mais nem caminhar, não consegue sentar, não controla os esfíncteres, enfim. É uma fase em que ela já está se aproximando da morte. Finalizamos então essa terceira fase na doença de Alzheimer, que é a fase grave. Eu procurei abordar em cada uma das fases como se dá esse deterioro cognitivo, como ele vai evoluindo. Porém, como eu já falei anteriormente, eu gostaria de ressaltar agora, não existe uma regra, nem todos os casos vão evoluir dessa mesma forma, então eu quero que isso fique claro para vocês. Outro aspecto é que as alterações neuropsiquiátricas, elas podem se apresentar em cada uma dessas três fases. Sendo que na fase inicial é um pouco mais difícil de acontecer, porém não é algo que não possa acontecer. Gostaria de falar ainda para vocês sobre uma síndrome chamada anosognosia, que pode acontecer nos pacientes com Alzheimer. Ela acontece em outros tipos de doença, porém é relativamente comum de acontecer no paciente com Alzheimer. Talvez não na fase inicial, mais pra frente, mas acontece. E é importante que as pessoas conheçam e saibam reconhecer quando estiver vendo isso no seu familiar, no seu amigo, enfim, na pessoa, no paciente com Alzheimer. O que é essa nosognosia? É uma incapacidade da pessoa ou não consciência de reconhecer as suas próprias limitações. Ela não percebe aquilo que ela está fazendo ou a limitação que ela está tendo. Por exemplo, o paciente com Alzheimer, ele não vai perceber que ele está tendo esquecimentos. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês é em algumas avaliações neuropsicológicas que eu fiz com pacientes com Alzheimer, que enquanto eles estão fazendo os testes, eu estou percebendo que eles estão indo muito mal. Estão errando bastante, coisas assim muito básicas, muito óbvias, que um outro paciente sem Alzheimer, se errar, ele vai perceber de cara que errou. Mas eles não percebem e, além de tudo, ainda falam, eu fui super bem hoje, né? Então, assim, eu gostaria que vocês soubessem que existe essa síndrome, que também pode causar um certo estresse pros cuidadores, né, de uma pessoa com Alzheimer, por desconhecimento. A partir do momento que a gente conhece e sabe que isso faz parte da doença, se torna mais leve, um pouco melhor de lidar. E nesse sentido, a gente poderia seguir também falando sobre todas as dificuldades que os cuidadores de pacientes com Alzheimer e familiares também passam. E a gente sabe que as dificuldades são muitas, são enormes, né? Mas não é o foco nesse momento da palestra. Mas eu queria, assim, ressaltar mais uma vez para vocês que o conhecimento, ele é muito importante. A partir do momento que vocês conhecem sobre o curso da doença, sobre o que esperar em cada fase, sobre o que pode ou não acontecer, vir a acontecer, fica mais fácil
o manejo, ou quando esse momento chegar, vocês vão estar mais preparados para lidar com isso. A gente sabe que ainda existe muito desconhecimento sobre as peculiaridades dessa doença. Por exemplo, quando um paciente com Alzheimer ele se torna agressivo com seu familiar ou seu cuidador, é importante que a pessoa saiba que isso não é nada pessoal contra ela. Isso é um comportamento da doença de Alzheimer. Porém, se a pessoa não souber que esse é um comportamento que pode ser esperado, né, na doença, na evolução da doença, isso pode ser um causador de grande estresse para esse cuidador, para esse familiar. Assim, é importante que as pessoas tenham conhecimento do que pode esperar, do que poderão esperar do curso da doença de Alzheimer, tanto em aspectos cognitivos quanto em comportamentais também. Eu seguirei falando como a neuropsicologia pode auxiliar na doença de Alzheimer. Bom, a neuropsicologia ela pode auxiliar junto ao diagnóstico, através da avaliação neuropsicológica e nos tratamentos não farmacológicos com intervenções cognitivas. A gente sabe que o diagnóstico ele é um ato médico, porém esse profissional ele pode se utilizar de todos os recursos disponíveis para auxiliá-lo a isso. E a avaliação neuropsicológica é uma delas. Mas assim, o que é uma avaliação neuropsicológica? Provavelmente a maioria das pessoas não saiba. A avaliação neuropsicológica ela é um exame que consiste na avaliação minuciosa de todas as funções cognitivas, sendo elas atenção, linguagem, memória, praxias, orientação e funções executivas. Avalia também as funções motoras, aspectos emocionais e sociais do indivíduo. Ela é feita através de testes e procedimentos padronizados. Tem como objetivo principal o auxílio então ao diagnóstico e também para pensar o tipo de intervenção mais propício para cada caso. Essa avaliação ela é feita por um profissional habilitado. A avaliação neuropsicológica, especificamente na doença de Alzheimer, é bastante solicitada, principalmente na fase inicial, quando os déficits não são tão evidentes ainda. Então ela pode auxiliar ali bastante o médico no diagnóstico ou não da doença. A avaliação neuropsicológica tem sua fundamental importância nos quadros clínicos ambíguos e complexos, propiciando uma diferenciação confiável e precoce entre os diferentes tipos de demência e entre as demências e o envelhecimento normal. No tratamento não farmacológico da doença de Alzheimer, a neuropsicologia pode atuar com diferentes tipos de intervenções. As intervenções elas são fundamentadas pelo conceito de plasticidade neural, que é a capacidade do sistema nervoso de criar novas conexões sinápticas após perda ou falha das mesmas. Estudos mostram que essa capacidade, essa plasticidade neural, ela acontece ao longo de toda a vida. Ressalto aqui que para cada paciente a intervenção cognitiva ela é diferente. Somente após a avaliação neuropsicológica que lhe é indicada a intervenção mais adequada. No caso da doença de Alzheimer, as intervenções cognitivas são mais indicadas para a fase inicial. O objetivo será a manutenção das funções cognitivas e uma lentificação desse processo degenerativo, digamos assim, das funções, bem como o ensino de estratégias compensatórias ou paliativas para cada função. Bom, estamos chegando ao final da palestra e eu gostaria ainda de deixar um recado para vocês. A palavra-chave é prevenção. Prevenir ainda é melhor do que remediar.
Lembre-se lá no início da palestra, quando eu falei que a doença de Alzheimer é uma doença que está muito relacionada ao estilo de vida. Então, procurem sempre manter uma alimentação saudável, lembrando que tudo aquilo que faz mal para o coração também vai fazer mal para o cérebro. Procurem praticar atividades físicas, procurem ter algum tipo de convívio social, participar de grupos, não ficar em casa, que nem diz a música, esperando a morte chegar. Não, vamos ir para atividade. Gostaria também de agradecer mais uma vez aos organizadores do CONAS pelo convite de ministrar essa palestra. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter contribuído de alguma forma para o conhecimento e para o melhor entendimento da doença. Fica o meu contato no final da palestra, como eu falei antes. Quem quiser entrar em contato comigo, ficar com alguma dúvida, sintam-se à vontade. Gostaria então de finalizar deixando para vocês como uma mensagem final aquele poema de Alzheimer que está circulando pela internet há algum tempo. Talvez a maioria de vocês já deva conhecer, mas eu acho ele bem bonito e então eu peço licença para vocês para estar lendo ele agora. Não me peça para lembrar, não tente me fazer entender. Deixe-me descansar e saber que você está comigo. Beije a minha face e segure a minha mão. Estou confuso além da minha compreensão. Estou triste, doente e perdido. Tudo o que sei é que preciso que você esteja comigo a todo custo. Não perca a paciência comigo. Não xingue nem maldiga o meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você. Que o melhor de mim já se foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me seu amor. Até que a minha vida acabe. Autor desconhecido. Obrigada de coração.